Opa, começando aqui nosso primeiro podcast show. Para você que nos acompanha, muito obrigado por estar aqui com a gente, seja acompanhando ao vivo, seja gravado, enfim, legal que você está aqui conosco para acompanhar um papo empreendedor. Um papo que surgiu de ideia de nós montarmos uma comunidade empresarial em torno aí da Associação Comercial e Empresarial de Osasco e do Sindicato do Comércio Varejista, o Sincomércio. Então, muito obrigado desde já a você e o nosso oi aqui para os nossos parceiros de bancada, hoje com convidados especiais. Paulo, tudo bem? Tudo bem, Denis. Uma alegria, né? Uma alegria estar participando desse podcast, participando do projeto, né? Porque foi, aliás, uma ideia muito legal aí do Rafael com o Dr. Amir, das entidades. Na verdade, as entidades, a Associação Comercial e o Sincomércio, né? Se juntaram para fazer essa comunidade. Normalmente a gente vê comunidade de tudo quanto é coisa, né, Amir? E aí a gente acaba não tendo o próprio empresário se envolvendo. Então, essa oportunidade aqui para a nossa cidade, eu estou muito feliz de participar desse projeto. Bacana, Paulo. Na nossa bancada aqui também, figura-chave do nosso podcast. E hoje está meio entrevistador, meio entrevistado para esse bate-papo, né, Rafael? Ele que é presidente do Sincomércio. Bem-vindo e manda ver. Bom, para mim é um prazer enorme mais uma vez estar aqui, é um carinho enorme e uma preocupação que a gente teve e tem com o grupo empresariado da cidade. Então, assim, essa partiu de uma parceria onde a Associação Comercial e o Sincomércio entendem que a gente luta pelo empresário e é a oportunidade da gente fazer a apresentação de empresas, do empresário, de serviços, e a gente está junto nesse empenho para mostrar que Osasco tem uma comunidade empresarial muito forte. Com certeza, não poderia ser mais simbólico estar com você, né, do Sincomércio, estar com o Dr. Amir. Dr. Amir Gomes dos Santos, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Osasco. Doutor, que eu não vou ficar fazendo grandes apresentações, porque daí o senhor mesmo fala da sua trajetória, que começou lá em Penápolis, né? Quando o senhor veio para cá. Parece que o senhor mandou um WhatsApp para alguém aqui em São Paulo antes de vir, foi isso? Bem-vindo. Boa tarde, pessoal. Paulo, primeiro eu quero te agradecer de abrir a sua casa aqui para que a gente pudesse ter esse bate-papo. Alegria, né? Alegria. E quero também agradecer o Rafael, que uns dias atrás, a gente batendo um papo na Associação Comercial, ele falou da gente criar esse bate-papo aqui nesse podcast, que realmente vai dar uma oportunidade da gente estar trazendo as entidades cada dia mais próximas, e hoje, graças ao bom Deus, nós já temos um relacionamento com as entidades fantástico, mas quanto mais oportunidade nós tivermos de estar com esse grupo e estar trocando ideias, isso é muito importante. E nesse grupo hoje, eu posso citar, começando pelo Sindicato do Comércio Varejista de Osasco, mas aí nesse grupo, Paulo, quando eu falo entidades, entra a TV Osasco, entra a Associação Comercial como vamos dizer, o piloto, como o centro de tudo. E a gente puxa o CRC, o SESCOM, a Ciesp, a OAB, entendeu? A Associação dos Engenheiros e Arquitetos. Quer dizer, na verdade, a gente criou uma condição fantástica, realmente, de criar oportunidade de discussão sempre em benefício do empresário, que é realmente o grande ganho que a Associação Comercial tem, é de estar lutando realmente pelos interesses de todo o empresariado de Osasco. Amir, eu sei que nós conversamos muito, aliás, o Amir, um amigão, parceiro, conselheiro, e aí todas as qualidades, mas essa experiência de trazer as entidades junto aí, tendo aí como um polo difusor, né, associação comercial, isso daí dá muito certo, né, porque nós temos a oportunidade de participar já há tempos disso, e nós sabemos que muitas das ações e muitos dos bate-papos, Rafael, que nós tivemos lá, se refletiram, inclusive, em ações governamentais. Nós já tivemos, vamos falar daqui a pouco, né? Daqui a pouco a gente vai falar de coisas concretas que nós já realizamos, sim, mas hoje nós temos, Denis, uma possibilidade de retomar esse grupo, refazer essa comunidade empresarial, que com certeza ajuda aí nós estarmos
sendo o segundo PIB do estado de São Paulo e a 8ª comunidade, vamos dizer, comercial, industrial, enfim, o 8º PIB do Brasil, nacional. Então, nacional, né? Então, assim, é muito legal essa oportunidade de nós estarmos aqui. Estou muito feliz mesmo, de verdade, de estar junto, porque eu sei que, concretamente, nós temos muito a contribuir. Aliás, Rafael, essa união de entidades, de empresários, o pessoal tem que estar muito afim de fazer e deixando os interesses próprios, muitas vezes em segundo plano, em prol da comunidade empresarial, em prol da própria cidade. O que já é muito interessante é estar junto, Associação Comercial e Sim Comércio, ali lado a lado no projeto comum, né? Que muitas vezes não é assim que funciona por aí, né? Então, quando você segue um caminho de trabalho sério, representando as entidades e sabendo do peso disso, ainda mais a gente estando numa cidade de Osasco, que hoje, não querendo ser repetitivo, mas ocupa o segundo PIB do estado, eu acho que o 8º do Brasil, é uma responsabilidade muito grande. E aí, quando você coloca duas representações com seriedade, cada um entende que um complementa o outro. Exato. Então o sindicato ele vai estar sempre ali lutando, lidando com a relação entre o funcionário, entre o trabalhador e o patrão. E a associação comercial ela vai atuar num âmbito político e empresarial. Rafael, Vai complementar o Deixa eu outro. te perguntar uma coisa. Beleza, em tese isso é muito legal. Mas isso acontece de fato porque a gente vê por aí... O que está acontecendo aqui é o quê? A gente vê por aí... Não, é bom a gente bater nessa tecla porque até para servir de exemplo para outras cidades, outras comunidades, né? Porque a gente vê uma competição no sindicato com espaços da associações comerciais, clube de lojistas, enfim. E aqui as entidades se juntam, né? Isso dá certo mesmo. Dá super certo, inclusive... Esse é um dos resultados, a gente tentando, em parceria, conversado, criar uma grande comunidade empresarial para mostrar a força do empresário aqui. E quando a entidade ela tem essa preocupação, o sindicato ele sabe bem até que ponto ele vai avançar, sem tomar o espaço da associação comercial e vice-versa, a associação comercial ela sabe o âmbito dela, os dois podem se complementar e quem tem a ganhar com isso é sempre o empresário. Porque ele vai ser bem representado no âmbito entre funcionário e patrão, como no âmbito do político empresarial. A associação comercial ela tem tanto para oferecer, mas tanto, e a resposta dela é no âmbito da comunidade empresarial. Fica simples. Só você tem toda a razão, porque aí aonde entra a associação comercial é olhando no caso das repartições, nos órgãos públicos, municipais, estaduais e federais, para servir de orientadora nesse aspecto, entendeu? E o sindicato nos ajuda realmente resolvendo as divergências que eventualmente tenha entre empregador e empregados, entendeu? Que tem que ser uma grande família. Tem que ser uma grande família. O sindicato ele tem que levar uma oportunidade melhor, tanto para o empresário como para o trabalhador, de uma relação, até podemos falar numa base salarial, no âmbito de despesa, só que uma empresa ela não para aí, uma empresa ela tem ali uma fachada, ela tem uma calçada, ela tem tributos. E nesse ponto já a atuação da Associação Comercial de Osasco, ela é implacável. Se a gente for puxar um tempo atrás, até puxando uma sardinha para o Paulo, a briga, vamos falar da reforma do Código Tributário. Pois é, eu ia te perguntar isso, ia perguntar para a banca, na verdade, porque a gente está na teoria muitas vezes, mas na prática o que dá para ser feito. Eu acho que resgatar esse lance do Código Tributário é legal. E, Paulo, na época, o doutor Amir estava à frente do SESCOM, e você estava à frente da Associação Comercial, né? Exatamente. E o que na prática vocês conseguiram fazer com essa união? O principal objetivo era nós abrir as portas para empresas, né? E aí o Amir e nós temos um outro amigo comum, o José Pascoal Filho. Pascoal, que era presidente da OAB. Que era presidente da OAB. Vamos lá tomar um cafezinho, lembra? Tomar um café lá na OAB e assim, nós sempre com esse espírito, Denis, Rafael, de juntar as para mostrar exatamente a nossa sorte. Porque tanto as entidades, o sindicato, como na associação comercial, são trabalhos voluntários. Perfeito. E aí nós estamos ali brigando, às vezes, brigando mesmo, né? Que foi duro, né, Amir? O Amir vai lembrar daqui a pouco de muitos
muitos detalhes, mas a gente brigava com a administração para baixar imposto. Era cobrado 5% e onde a Constituição permitia que o município cobrasse até 2%. Sim. E nós brigamos para baixar tudo para 2%, né? E conseguimos 90 e tantas alíquotas, 93 alíquotas. Quase 95, 96% Pois dos pedidos nossos foram atendidos, entendeu? Agora é legal, doutor, que, conforme o Paulo falou, brigar com o poder público, mas é brigar no melhor dos sentidos, né? Porque é uma parceria, né? E tem chance de conseguir algo mais aí nos próximos tempos? Será? Denis, sempre tem. Opa. Porque, na verdade, a gente vive num dia a dia com mudanças diárias, entende? A gente quase que pode dizer por hora, né? Porque, na verdade, as mudanças são muito aceleradas. E o Código Tributário, na época, foi um grande marco. Realmente, Osasco deve muito a esse grupo, que naquela época batalhou e conseguiu uma redução das alíquotas em volta de 95% dos nossos pedidos, foram reduzidas. Isso foi um ganho fantástico, porque as alíquotas que eram todas na base de 5%, principalmente estavam todas alinhadas com o Código Tributário de São Paulo. Exato. E nós vivemos Osasco na região oeste. E na região oeste a gente tinha que competir com as cidades vizinhas. Barueri, Santana do Parnaíba, exatamente, e vai por entendeu? aí, né? E Então, aí você pode dizer que foi um pontapé para os Valley de hoje, foi, né? e ali Sem foi, dúvida, sem entendeu? dúvida, foi fundamental. Foi um pontapé realmente que deu muito certo e essa evolução da nossa economia hoje, o segundo PIB do Estado e o oitavo do Brasil deve muito a esse grupo que trabalhou em cima das mudanças do Código Tributário. Quer dizer, temos que reconhecer que as próprias autoridades assimilaram realmente e acabaram nos ajudando no sentido de aceitação do pedido que nós fizemos. Porque na época a gente trabalhou com o presidente da Câmara, com o presidente da Comissão de Finanças, com o prefeito, e todos acharam que era viável. E a Câmara aprovou realmente o nosso pedido e nós, eu, você, Paulo, aí o próprio Jurandir, uma lembrança gostosa aqui do seu pai, Jurandir Paes, né? Que eu tenho certeza que hoje ele está nos aplaudindo, você está aqui junto com a gente batendo esse papo. Eu ia entendeu? fazer uma piadinha sem graça, mas não convém, diz que ele está em paz hoje. Ele está em paz. É verdade. Ainda bem que você não fez a piada. Ainda bem que eu não fiz a piada. É paz em paz. Tá? Então, na verdade, a gente teve uma participação de muitas lideranças importantes na época, que acabou culminando com um resultado fantástico para Osasco, e isso trouxe realmente o entendimento dos nossos políticos que realmente, quando você reduz a alíquota, você arrecada mais. Isso é uma verdade verdadeira. Esse é um recado aí para os políticos de plantão, que baixar imposto faz a cidade evoluir. Nós tínhamos uma arrecadação naquela época, Rafael, você deve se lembrar muito bem, era de 500 milhões. Mais ou menos. Aproximadamente, isso foi em 2003, 2004, 500 milhões. Hoje a cidade de Osasco arrecada 3,5 bi, quase batendo na casa dos 4 bilhões a arrecadação anual da cidade. Verdade. Então, multiplicou por 7, 8 vezes em alguns anos. Isso jamais Não é? a correção atingiria. Com certeza porque não. teve a inflação, então foi atualizado. Tem nada a ver. Quer dizer, a evolução está em função da redução de alíquota, sim, e do interesse do pessoal se estabelecer em Osasco e voltar a realmente acreditar na nossa cidade. Isso, só lembrando, Sim. que uma boa parte das empresas tinha aí um paraíso fiscal aí, né? Tinha a matriz em Osasco e as filiais em Barueri, em Jandira, em Vargem Grande, Pirapora do Bom Jesus, porque a alíquota era menor, então tinha matriz aqui, faturava pela filial, mas a arrecadação, o faturamento ia para os nossos vizinhos, tá? Aonde que o pessoal entendeu que com a redução das alíquotas no Código Tributário, essas empresas voltaram para Osasco. E aí Osasco deu esse salto fantástico que hoje a gente vê em cima dos números do orçamento da prefeitura. E é simples notar que, dando oportunidade para o empresário, o empreendedorismo numa cidade transforma.
Com certeza. Hoje, se você olhar Osasco há 10 anos atrás e Osasco hoje, é uma nova cidade, uma cidade que tende a se transformar aí num exemplo para o resto do estado. Pode ter certeza. E isso deve ao empresário. E a melhor forma de se fazer justiça social é essa, tendo a produção. Com a produção vai gerar emprego, vai gerar economia, vai gerar o giro, né? Essa é a melhor forma de se fazer justiça social. Olha, aí não vamos entrar não é uma questão de capitalismo ou qualquer outro regime, é que é a forma mais democrática e mais justa mesmo. Deixa a gente trabalhar, governo, que a gente dá um jeito no país, né? Verdade, você fala, deixa trabalhar. Deixa Tem trabalhar. que deixar trabalhar sim, deixando trabalhar as empresas, pagam seus impostos e dá oportunidade de emprego, que o que precisa hoje é ter emprego. Pois é. Ninguém sobrevive se não tiver um vínculo empregatício. Quer dizer, não é ficando em casa que você vai conseguir trazer receita e alimentos para a sua mesa. E falando em emprego, Rafa, a cidade de Osasco, parece que ela está retomando rápido, né? A questão está crescendo o emprego, né? O contrário do desemprego, né? Na nossa cidade. Então, eu acho interessante até esse assunto do emprego está crescendo, a cidade está crescendo. A gente falar de um pontapé, que a gente começou a discussão dizendo da importância do sindicato da associação comercial. O maior exemplo que a gente pôde citar aqui foi a reforma do Código Tributário através da associação comercial, que deu o pontapé inicial. E hoje, até a questão de emprego na cidade, o que vai acarretar isso? Precisa formar mão de obra, vai melhorar a educação da cidade. Então, é uma coisa empurrando a outra, uma vai chutando a outra. Vai melhorar a mão de obra, vai ter mais escolaridade, a cidade tende a... É o que eu estava dizendo, até a cidade tende a ser um exemplo. Especialmente o pequeno varejista, né, que é por onde grande parte das pessoas começam, né? Seja com comércio, seja com uma prestação de serviço, precisa ser muito auxiliado, né? Precisa de muito apoio. Um pouquinho só. Nós começamos o nosso bate-papo aqui e ninguém apresentou o Denis, né? É verdade. Dispensa a apresentação. É verdade. É que nós estamos afiando ainda as ferramentas, que é o primeiro podcast. É o primeiro podcast. O nosso internauta vai perdoar. É verdade. Então apresenta o Denis. Então você, vou apresentar pronto. o Denis Melo, com muito orgulho eu apresento, que é o nosso superintendente na Associação Comercial e Empresarial de Osasco. Legal. E que é o nosso carro-chefe lá. Né? Bacana, Então, bacana. é um prazer enorme tê-lo aqui conosco e estar aqui, praticamente você mediando esse nosso bate-papo. Muito obrigado, fico muito feliz. Obrigado, doutor, pela lembrança, obrigado. Fico feliz demais em estar aqui. É uma honra, um privilégio para mim estar com autoridades aqui, amigos, pessoas que também comungam de algo que eu penso, que é o bem da nossa cidade. Querer ver Osasco cada vez melhor e fazendo a nossa parte a gente vai chegar lá, né, Rafa? A gente estava falando sobre a necessidade da gente dar apoio para o micro, para o pequeno, comerciante, prestador de serviço, porque ele tem que ser integrado nesse ecossistema. Você falou da Osvalem, né? A Osvalem pressupõe as grandes empresas, né? Aqui Osasco já está reconhecida por ser sede do Mercado Livre, sede do iFood e tantas outras empresas importantes de tecnologia. Bom, mas e aquela lojinha de roupa, o supermercado, o encanador e tudo mais? Todo mundo tem que fazer parte desse ecossistema. Tem como a gente ajudar? Tem como as entidades ajudarem? Principalmente o foco é neles. Né? A gente foca muito nisso, ainda mais na relação com eles direta. A gente busca parceiros com Sebrae, Sesc, Senac. Isso eu falo das duas entidades. Perfeito. Porque a gente procura dar uma base de sustentação para ele se tornar o grande empresário de amanhã. E hoje a Osasco dá essa oportunidade. Hoje, se ele abre um MEI, e inclusive o Osasco abre esse MEI em horas. Sim. O cara já sai com o CNPJ, já sai pronto para atividade. Aliás, desculpa, quando você fala com conhecimento de causa, né? Porque é o Sincomércio que opera a Jusesp aqui em Osasco. Quem faz a né? gestão desse trabalho? Então, eu posso dizer que essa gestão é o Sincomércio que faz, mas é fruto daquilo que a gente estava falando. Sim. São entidades sérias buscando o melhor para a cidade. Então, assim, é uma parceria, associação comercial, sindicato. Hoje a gente, graças a Deus, tem a administração disso para poder levar o melhor para a cidade. Sim. Hoje a gente tem uma junta comercial que abre empresa no mesmo dia, ela faz alteração no mesmo dia, isso se não for em horas. E isso tudo foi possível graças às parcerias, graças ao trabalho sério
E aí entra um pouquinho do detalhe da gestão pública, que entendeu essa necessidade, Perfeito. talvez até através da associação comercial, que é importante olhar para o lado empresarial. E tudo que foi solicitado para poder dar esse apoio na junta comercial, o setor público atendeu de imediato. E aí, você falou que o órgão público acabou atendendo e atendeu o sindicato, atendeu a associação comercial, as outras entidades como o SESCOM, como o CRC, a OAB, quer dizer, na verdade, era uma reivindicação de todos e isto foi realmente crescendo e a prefeitura assimilou isto. E hoje é o resultado que nós temos em função da abertura hoje instantânea quase, né? É verdade. Sabe, Amir, que esses dias a gente conversando, nós três conversando com, aproveitar e mandar um abraço por Gerson Pessoa, que é o secretário de desenvolvimento aqui da cidade, e conversando com ele, nós expusemos o nosso intento, né? Falamos sobre a criação desse podcast, né, que é um podcast show, que quem dá o show aqui é o empresário que dá um show de sobrevivência, um show de criação de emprego e criação de renda e tudo mais. Mas conversando com o Gerson, nós falamos sobre isso e ele, eu não sei nem se eu posso falar, adiantar, mas ele falou, olha, talvez a gente até use a estrutura do programa, essa comunidade até para eventualmente trazer palestras e ajudar na formação de jovens e de pessoas para o mercado de trabalho aqui na nossa cidade, que é carente, né? Estão vindo o que são chamados de os unicórnios, né? As empresas que são grandes e aí ligadas à internet e vão precisar de gente para operar, gente para fazer, mexer com a internet, mão de obra especializada, específica, né? Então, provavelmente a gente também dará essa contribuição aí ao município mais uma vez. Não tenho dúvida quanto a isso. Desculpa, só Já? antes do senhor responder, só aproveitar o gancho do que as entidades podem fazer também, para o empresário, seja do porte que ele tiver, o segmento que ele for, acho que algo fundamental, além de todo o preparo para que ele possa exercer sua atividade, ganhar competitividade, é ele fazer parte de uma rede de relacionamento importante. Sim. E até eu ia estender para você, Paulo, essa pergunta, porque para deixar os dois que são representando as entidades concordarem ou não com isso, mas eu sei que sempre foi muito ligado às ações em conjunto, unir as pessoas em prol de alguma coisa. Eu tenho a impressão que esse pode ser um grande diferencial para quem está começando ou para quem já está no mercado empreendedor aqui na cidade, não importa em que estágio, né, da sua vida empresarial, mas está perto de entidades como essas que fazem com que você esteja num ambiente favorável aos negócios. Olha, você me dá a oportunidade de filosofar um pouco em cima dessa pergunta, mas é só um pouco. Assim, filosofia em 30 segundos. Eles falam que eu sou muito linguarudo, sou muito falador aqui. Mas quem me conhece sabe que eu não sou. Imagina. Mas assim, quando você tem a oportunidade de fazer pelos outros, parece que a sua satisfação é dobrada, né? Então, quando a gente se envolve numa associação comercial, como eu já tive o prazer de também estar lá à frente, ou numa secretaria, ou em lugar... Eu sou associativista, assim, eu sou associativista assim por defeito até, porque eu me envolvo muito, né? Mas aí você vai trazendo as pessoas, você vai vendo frutos que você com certeza não conseguiria sozinho. Então eu concito as pessoas que estão assistindo, procurem aí a sua a associação de amigos de bairro, a associação comercial, enfim, se una, né, com os pensamentos positivos que com certeza, e aí até tem um filósofo lá atrás muito importante que a gente segue aí, que ele dizia, né, quando uma ou duas pessoas estão aí em oração, eu tô por ali, né, é o nosso grande mestre, né, que falou, Jesus, né, e é isso, eu confio, eu acredito nisso, e com certeza os nossos amigos também devem falar alguma coisa a respeito, né? Agora sim, doutor, porque eu te interrompi, desculpa, fica à vontade. Não, na verdade, a conversa inicial, quando a gente teve o momento de pensar em um podcast para o empresário, foi de criar uma grande comunidade empresarial. Inclusive, eu vou até puxar um gancho, que é o empresário ver histórias, né, ainda mais para quem está começando, história de pessoas que chegaram na cidade, que lutaram pela cidade, de conquistar o seu espaço na cidade
e que forma que ele chegou lá. Então, assim, depois que você fazer o comentário sobre a importância da comunidade empresarial, e o podcasting é uma porta aberta para os empresários se conhecerem e ver a força que tem, eu queria saber um pouquinho mais da história do Amir. Como o Amir despertou essa vontade pela contabilidade? Como que hoje tem a Paulista, que são quantos anos? Já mais de 50 anos. 51 anos. Como você chegou lá? Qual é a história? Como foi esse Aquele menininho pequeno lá de Penápolis, até que chegou de trem, com a sacolinha embornada. Eu brinco que essa história toda, eu brinco que foi meu pai que começou, porque senão eu entrego a minha idade. Porque para quem está começando, quer ver que é possível. É possível e você é o maior exemplo da cidade. Então, bom, tá certo, manda ver. Primeiro... O senhor tem todo o tempo do mundo desde que faça esse resumo em 3 minutos. Pô, perfeito. 3 minutos? Porque eu tenho 30 segundos, ele tem que convidar. Peraí. Falando a minha vamos negociar 1 minuto e meio, pronto. Tá bom. Mas, Paulo, respondendo você, na verdade, as entidades precisam estar juntas, sim. Quer dizer, hoje, essa rede social que foi criada e que é o que nós estamos buscando aqui agora, é resgatar isso que nós já tivemos, assim, muito próximo de tudo isso, porque a gente tinha as entidades muito próximas. Aí veio a pandemia e aí, com esse resguardo todo, ficou todo mundo muito distante. Então, o que nós estamos querendo agora é realmente resgatar tudo isso, trazer esse pessoal muito próximo para a troca de ideias, em cafés da manhã ou então em almoço, que parece que a gente vai estar almoçando ou a gente vai estar tomando café, mas muito pelo contrário, a gente vai estar ali trocando ideias, trazendo sugestões e mostrando realmente o que é possível se fazer quando as entidades estão imbuídas do mesmo intuito, têm os mesmos interesses, que é, e um exemplo prático dessa iniciativa entre a associação e o Sincomércio. Sincomércio e associação. Quer dizer, nós buscamos a melhoria dos nossos empresários. O sindicato busca os melhores dias na relação entre patrão e empregado, tá? E a associação comercial busca um melhor entendimento entre as necessidades dos empresários e os órgãos públicos. Quer dizer, aliás, Amir, nós tínhamos o Jurandir era um craque nisso, né? Era um craque. Ele conseguia juntar todo mundo, em qualquer, olha, e pode ser do sindicato dos comerciários, dos comerciantes, aos políticos, né? E esse moço aqui, prazer de estar com ele aqui, está seguindo o mesmo caminho do pai, né? Bacana, viu? Bom, enfim, eu acabei te cortando. Só brincando e lembrando, isso bem na memória da gente, uma imagem muito gostosa do Dr. Jurandir, né? Ele estava sempre com a gravatinha dele, entende? Então, qual o grande diferencial entre o Jurandir e o Rafael, né? O Jurandir estava sempre gravatinha, de vez em quando com o seu terninho, né? E o Rafael está sempre mais esportivo, que já vem numa outra geração, que, por sinal, está mudando tudo, né? Eu até acabei ficando com o blazer, mas hoje em dia nem a gravata não se usa mais, né? Verdade. Então, a gente deixa para algumas ocasiões. Mas você lembrou bem, o Jurandir era um cara diferenciado. Não, eu nesses anos todos, eu, o Paulo, a gente tinha uma relação muito próxima realmente dele, e eu nunca encontrei alguém que não gostasse do Jurandir. Entendeu? Essa é a verdade. Eu sou suspeito para falar, mas eu posso dizer uma coisa assim, que ele fazia as coisas por prazer. Ele não fazia nada contra a vontade dele. Isso era nítido, ele curtia. Ele gostava de fazer. Ele gostava de pessoas. Ele gostava de humano. Ele era dessa forma. O que ele podia ajudar, o que ele podia correr atrás, por isso essa união. Ele gostava. Pô, que legal. Que legado bacana, né? Que ele deixou né? no que ele criou e em você que está aqui dando continuidade, né? Mas vamos parar, senão a gente vai começar a se emocionar. Nós falamos do que a gente acha. E o que você acha dessa união das entidades? Porque nós falamos, mas você também tem que dar a sua opinião, por favor. Acho que não faz tanta diferença. Eu acho fundamental. Eu sou um entusiasta também, tal como você, do associativismo, do cooperativismo. Né? Eu acho que a gente... Quando está sozinho, tem condição de fazer tudo aquilo que a gente quer.
mas não tem condição de conquistar tudo que a gente precisa, né? Então, quando a gente está em conjunto, a gente troca ideia, a gente se aprimora, a gente convive. Tem muita coisa boa que você consegue em conjunto. E quando é um ambiente direcionado, né, que no caso são as nossas entidades, que embora seja uma congregação que muitas vezes leva a amizades, né, você tem ali foco em negócios, né, foco em desenvolvimento, né, todo mundo que faz parte dessas congregações estão querendo o melhor para a cidade, estão querendo fazer seu serviço social, mas todo mundo precisa ter lucro e suas atividades precisam prosperar. Por isso que eu acho tão importante fazer essa união em torno das entidades que têm condição de aumentar a competitividade de todo mundo. Então, eu sou entusiasta e acho que você que não faz parte ainda da associação comercial ou do Sim Comércio deve fazer isso agora mesmo. Só antes, dá uma curtida aqui no nosso canal para você se inscrever e receber as notificações, porque vai ter muito conteúdo bacana aqui no Podcast Show. Além de curtir, você compartilha, por favor, que a moçada já me ensinou, tem que pedir para curtir e compartilhar, né? Porque nós precisamos aumentar essa comunidade de pessoas do bem. Se inscrever e ativar o sininho. Se inscrever no canal, ativar o sininho. Ó, a produção já está atenta. Ativar o sininho. Exatamente. Ah, muito bem. Bom, aí quando ativa o sininho, quando for ter o programa ao vivo, ele avisa, é por aí, né? É por aí. Mas, olha... Funciona como agenda. É verdade. Aí ele vai fazendo lá o retroativo até chegar, né, até chegar na hora do programa. Mas muito bom. Denis, eu acho que além dessas entidades, a gente tem um suporte importante de Sebrae, de outras entidades. Como é que estão essas relações? Aí talvez a pergunta seja para os nossos convidados, né? Como é que estão as relações aí da associação comercial e do sindicato com, por exemplo, com o Sebrae, né? Que é um grande estimulador do empreendedorismo. Então, como o Denis falou, a preocupação das entidades é encontrar solução para o empresário. Então, sim, é o que a gente está falando. Precisa do capital, precisa de dinheiro. Então, toda noite a gente vai dormir pensando em solução e acorda já pensando em solução. Então, não para de pensar nunca. Olhando para a cidade, a gente encontra entidades que podem somar o Sebrae, o Sesc, o Senac, que estão em Osasco. Eu posso dizer assim que tem cidades vizinhas brigando para levar eles, e a gente tem aqui e às vezes não olhava. Então, teve uma proximidade tanto da associação comercial como do Sim Comércio, buscando, entendendo o que eles podem oferecer para ajudar. O Sebrae, por exemplo, faz um trabalho excelente para o MEI, que é aquilo que a gente estava dizendo, que pode ser o grande de amanhã, e ele precisa desse suporte. MEI é microempreendedor individual. Que é quem está começando agora. Ok. O Sesc, ele dá uma área de lazer importantíssima para o funcionário, que o funcionário, quando ele é bem tem uma vivência boa, e isso eu falo na parte da vida dele, ele leva isso para dentro do local de trabalho. Então, assim, tem uma série de fatores que agregam uma empresa. Sem dúvida. E cada entidade que tem aqui fora, que a gente pode olhar, ela soma para o empresário. E as entidades, ela tem que fazer essa busca e levar já mastigado pro finalmente. É o nosso trabalho, é representar o empresário. Ele já está focado nas contas dele, no dia a dia, no balcão, e a entidade, se ela não puder dar o suporte necessário, não faz sentido estar lá. É verdade. Passa a bola ao vivo, Passa a bola ao vivo. Na verdade, o Rafael já falou tudo que as entidades, principalmente a Associação Comercial e o Sindicato, têm relação com o Sebrae, com o Sesc. E eu queria que o Denis, como nosso superintendente, colocasse um pouquinho da nossa relação com a FACESP, com a Boa Vista, com o Sebrae, entendeu? Com as próprias entidades que nós temos, com a OAB, que é uma parceiraça nossa. Então, que ele fizesse um pequeno resumo dessas atividades todas que nós temos, que como isso é mais administrativo, ele vai ter muito mais propriedade para poder estar colocando para o nosso público. Agora é hora de eu devolver tudo isso em 30 segundos. Então, vamos lá. Está com você. Pode começar. Marca aí, vamos lá.
Bom, a associação comercial, ela se presta a oferecer para o empresariado uma condição boa de fazer seus negócios, né? Então, soluções que vão desde o SCPC Boa Vista, que o doutor comentou, para análise de crédito, busca de novos clientes, gerenciamento de carteira, tudo isso a gente oferece tradicionalmente há mais de 60 anos, né? A gente também tem uma série de convênios com instituições de ensino, empresas diversas, onde o associado consegue contratar produtos e serviços numa condição diferenciada do que ele estivesse indo sozinho no mercado. A gente tem feito diversas ações também para poder reforçar essa comunidade de negócios, para que um empresário possa encontrar o outro e fazer negócio aqui na cidade. Porque quando a gente pensa em 70 mil CNPJs na cidade, Rafa, a gente tem mais da metade disso de mês, mas todos ali são potenciais fornecedores e potenciais compradores. Sim. A gente tem pessoas ali com as quais a gente pode fazer parcerias e esse ambiente propicia isso, né? Sem contar outros serviços também, como locação de espaços para eventos, treinamentos, capacitações. Convênio com as faculdades. Convênio com faculdade. Em breve a Faculdade do Comércio na Associação Comercial Vai ter também. em breve. Já que ele deu uma paradinha, me dá para eu entrar. E é muito caro, porque eu lembro que um tempo atrás, eu sei o valor, mas é só para pedir, era um pouquinho mais do que R$1 por dia para ser associado à associação comercial. Continua essa mamata ou não? É menos que uma pizza por mês, para você poder ser associado e ter acesso a tudo isso, né? E o Rafael... Um MEI pode se associar? Não só pode, como deve. E qualquer empreendedor, não importa se com seu CPF ou seu CNPJ, ele pode fazer parte da nossa entidade. E tem uma coisa muito legal, quando você fala do pequeno empresário, Rafael mencionou, quando falou do SESC, que você, ao dar qualidade de vida, né, ele poder aproveitar, ter ali um final de semana, entretenimento e tudo mais, isso acaba refletindo positivamente no trabalho, né? Uma grande empresa com 1.000, 2.000 funcionários tem os grêmios, né, onde eles conseguem uma série de benefícios, né, até desconto na escola de ensino infantil, escola de inglês, esse tipo de coisa, que faz diferença para o funcionário, né? Uma empresa com 10, 20, 30 funcionários, muitas vezes não tem essa condição, mas com a associação comercial tem. Passa a ter. Passa a ter. Então, ele pode oferecer para o funcionário dele, que tem uma criancinha, né, em idade de ensino infantil, desconto para que o filho dele possa estudar lá. E muitas vezes o desconto que ele, empreendedor, ou seu funcionário tem para um desses convênios, é muito maior do que o valor que ele paga de mensalidade. Olha só. E o sindicato? Quem pode participar do sindicato? É pequena empresa, média, grande? Quem pode, Rafael? Então, hoje o Sindicato do Comércio, ele representa a maioria dos setores do comércio varejista. Também pode contar com um monstro de parceiros que a gente tem. Mas antes de tudo isso, é aquilo que eu estava falando. A importância da comunidade empresarial e das entidades estarem alinhadas. Perfeito. Se o empresário buscar a associação comercial, buscar o sindicato, é importante esse grupo, essa grande comunidade, entender que as entidades estão lá para representar, para ajudar, para somar. Então, assim, é benefício, às vezes palestra, é assunto pertinente, é uma luta que às vezes, como iniciou lá atrás, como do tributo, que chega na ponta final do empresário e às vezes ele nem sabe quem que conquistou isso. É verdade. Só que se ele participar, ele dá força, ele dá amplitude para isso. É isso que eu quero que o empresário entenda. Além Que de que ele se unir, muito mais tudo. valoriza muito mais tudo. Ele passa O empresário, no dia a dia. Exato. o empresário se unindo só tem a crescer. Imagina você ter uma grande comunidade que vai requisitar uma coisa na prefeitura. Opa, peraí, tem tudo isso de empresários Oscar, eles estão tudo junto? Mas assim, sendo bem pragmático e prático, quem pode se associar, se sindicalizar nesse sindicato, no Sincomércio? No sindicato é qualquer empresa, qualquer CNPJ, desde que faça parte do setor. Então, assim, é comércio varejista de roupa, de sapato, bijuteria, joias, é uma infinidade. De qualquer tamanho? Qualquer tamanho. Não precisa ter um empregado, por exemplo, pode ser só o patrão? Só o patrão. Tá. Fica mais fácil dizer o que exclui, que é mercado, açougue, do que falar o que não eu tenho representando. Então, o que vai excluir? Mercado, que é outra entidade, carne fresca, o demais comércio varejista, tudo é representado pelo Sincomércio Osasco. Mas além do Sincomércio Osasco, que eu estou dizendo da importância, pode ser o Sincomércio. É importante o empresário buscar uma associação, um grupo de afins, né? Pode ser o sindicato, pode ser a associação comercial, porque hoje, graças a Deus, a cidade entendeu o crescimento, as entidades entenderam a parceria,
Se aumentar a associação comercial, o sindicato cresce. Se o sindicato ficar forte, a associação comercial cresce. Exato. Porque quem cresce não é as entidades, é o grupo empresarial, é a força do empresário na cidade, é a cidade que cresce. Uma outra dúvida em relação ao sindicato. Eu sei que antes era compulsório, as pessoas eram obrigadas a entrar e tal. Hoje continua, tem o imposto sindical. Como é que está funcionando? É obrigatório ou é voluntário? Hoje, na verdade, não existe mais a obrigatoriedade, né? Uhum. Inclusive, quando o sindicato de Osasco se tornou realmente sindicato com a carta sindical, porque antes disso foi uma luta muito grande, desde 1995, 97, mais ou menos, se eu não me engano. Abre-se uma associação e começa uma briga para você se tornar uma entidade sindical. Essa entidade sindical começou lá em 95, só foi se tornar sindicato em 2007, 2008. Ficou uns 2 anos e veio uns 2, 3 anos e veio a reforma trabalhista. Então, esse sindicato de Osasco especificamente já nunca trabalhou, assim, no ano inicial, muito curto, com o imposto obrigatório. Uhum. O sindicato ele já vem com uma mentalidade de trabalho, de realmente oferecer um serviço diferenciado, oferecer uma representação diferenciada, fazer uma luta de fato num salário justo que o empresário possa pagar, num benefício que o empresário consiga, que seja favorável ao empresário, que agrade o empregado e consiga a cidade se destacar nesse ponto. Que se torne um atrativo também, que é pequeno, mas é interessante olhar esse ponto. Eu vou dar algum exemplo para você, que faz diferença uma convenção coletiva da cidade de Osasco, onde o piso salarial é X, e uma de, não vou citar outra cidade, mas outro setor que o salário é maior. Quando você fala de 10 empregados é uma coisa, mas se você falar de uma Magazine Luiza, ali é mais vantajoso, vamos para Osasco. Então, ajuda no somatório de imposto da cidade baixo, convenção coletiva boa, a empresa vir. Torna a cidade mais atraente. Torna-se a cidade mais atraente. E Osasco hoje tem uma das melhores convenções do estado de São Paulo. Que legal. Isso é legal que você falou, porque o sindicato, como já nasceu com essa pegada, né? Que é a relação empregado-empregador. Exatamente, que é uma pegada não dependente daquilo que era compulsório antes de contribuição. Ele já nasceu e já trabalha há bastante tempo com a oferta de serviços Sim. que realmente fazem jus ali a você se sindicalizar, né? Sim. Então, conseguindo a melhor negociação trabalhista e outros serviços. Eu nem acho justo uma empresa ter que contribuir com uma entidade que não é representada. Claro, sem dúvida. Você tem que se sentir à vontade. Na verdade, você não tem que ser obrigado a pagar. Você tem que, os caras ali estão trabalhando firme, eles representam a gente, eles estão lutando pela nossa classe. Se eu pagar, vai fortalecer. Vão ter mais oportunidade de fazer mais pela gente. Aí eu acho justo. Agora, pagar por pagar. Tem muita gente vivendo assim. E aí eu quero dizer que isso é mérito seu, viu? Trabalho. Você que está na presidência e tem trabalhado muito isso. E hoje a gente vê Osasco. Você veja, há uma certa calmaria em Osasco. Sim. Tá? Em todos os aspectos. Por quê? Porque os dirigentes têm a cabeça no lugar para realmente procurar fazer as convenções que seja justa para empregado e empregador. Quer dizer, quando a corda quer puxar muito de um lado só, Sim. ela arrebenta. Arrebenta. Entendeu? E aí não dá certo. Então aí é que depende muito da cabeça dos dirigentes e por isso eu quero cumprimentá-lo realmente. Não, imagina. Porque você tem feito um trabalho fantástico. Imagina. Você sabe que tudo acarreta. Um exemplo para vocês. A gente vai fazer uma negociação coletiva. Se a gente também levar só para o lado do empresário, jogar o salário lá embaixo, volta aquele assunto que a gente estava dizendo. O empregado vai trabalhar sem vontade. Exato. Então tem que ter um equilíbrio. Ele tem que estar feliz. E o empresário tem que poder pagar. Olha, é tão legal você participar desse tipo de discussão. E eu me lembro bem, se você procurar, você que está nos assistindo, procurar no YouTube, TV Osasco, Convenção Coletiva, nós fechamos você se lembra disso? Nós fechamos uma convenção coletiva num programa ao vivo na TV Osasco, está no YouTube, você pode procurar aí, com o Neto, lá do Sindicato dos Empregados e o Sindicato dos Patrões. E por sinal vai aí um abraço ao Neto, né? Um abraço ao Neto. Realmente é um outro... O Neto é o cara. É o cara. E assim, entendeu? Ele entra nessa linha que Osasco... Por isso que eu estou te falando, Osasco está numa calmaria, porque
O Sindicato dos Empregados aqui em Osasco, eu posso dizer porque eu conheço e vivo isso. É muito bem representado. É muito bem representado e tem seriedade. É verdade, é verdade. Aproveitar e mandar um abraço pro Neto, pro Luciano, que é o vice, e dizer que estamos sentindo falta de vocês aí no ar, né? Porque precisa sempre ter o contraponto, né? Tem. Olha, você pode invejar e que está nos assistindo de outras cidades, né? Osasco, nós briga, mas nós está sempre junto, né, Amir? Não é verdade? Você que é lá de Penápolis, não é assim que a gente fala? Pois é, sou lá de Penápolis, com muito orgulho, realmente. Eu saí de Penápolis com 16 anos e, na época, ainda a gente fazia baldeação em Bauru. Olha só. Então, No centro do Penápolis, era um centro de... Era então, o centro do estado. Em Bauru a gente fazia baldeação e vinha até a Estação da Luz em Osasco, em São Paulo. E depois... eu vim parar em Osasco, que eu nunca tinha ouvido falar, né? E você, nos seus sonhos mais, assim, escondidos, você tinha ideia de que você chegaria onde você chegou hoje? Você imaginava isso? Não. Eu acho, na verdade, a gente sempre tem um sonho, realmente, de buscar, realmente, dias melhores, né? Sim. Mas não tinha um sonho de que eu tivesse hoje, fosse a pessoa que sou hoje. Tenho respeito pelas pessoas, mas sinto que as pessoas me respeitam muito, e isso é muito gratificante. Mas, de repente, eu vim parar em Osasco, entendeu? E aí o Denis me cobra muito, porque ele sabe a minha história, né? Mas eu cheguei na Estação da Luz, e tinha 16 anos, né? Nunca tinha viajado sozinho, porque naquela época não tinha muito hábito de fazer isso, né? Eu lá com a minha maletinha e, de repente, o rapaz que ia me buscar chamava Raimundo, e ele não apareceu, e eu, né, falei, bom, vou dormir aqui hoje, né? E aí, depois de 1h e pouco que eu estava lá, já tinha praticamente até me ajeitado onde que eu ia me encostar aquela noite, né? Porque à noite eu ia sair para onde, né? Aí, de repente, ele está descendo a escadaria lá, Amir, e eu... o meu anjo chegou. Que legal. Aí me trouxe para Osasco, e aí Osasco comecei a minha batalha, entende? E começou todo um trabalho que deu aí no resultado que temos hoje. Amir, nós vamos ter sempre aqui, imagino, estou sugerindo agora uma pergunta recorrente, né? Qual a receita do sucesso do empresário Amir Gomes? Difícil, talvez né? Talvez melhor do que a receita do sucesso. Como é que você deu show na sua trajetória? Como é que é o show da sua vida? Porque assim, um de vocês, com certeza, a reforma do Código Tributário foi o momento que vocês deram show, né? E fizeram diferença para a cidade. Mas aí, Paulo, eu acho que foi muito trabalho. Acho que a palavra-chave é trabalho. Trabalho, dedicação, comprometimento com o que está fazendo. Eu acho que isso é o que pega, né? Respeito com as pessoas, não importa se era colaborador meu ou se era cliente. Então, esse respeito com o ser humano, né? Nós estávamos falando agora há pouco aí, eu sou muito mais por me doar realmente do que receber. Então, tudo que eu faço, eu não faço pensando em receber, eu faço pensando em fazer o melhor para quem está precisando. Seja quem for, em qualquer momento. Então, a minha trajetória foi muito difícil, muito trabalho, mas eu passei em algumas empresas grandes em Osasco, como eu trabalhei na Eternite do Brasil, trabalhei no Moinho Santista, que é a fábrica de tecidos Tatuapé, trabalhei numa outra empresa chamada Tergal, que era ali no Rio Pequeno, que só fazia cromeação dos para-choques de Volkswagen, entendeu? Então, nessa época, eu estava estudando, estava terminando de fazer eu tinha feito o ginásio, estava terminando um curso técnico, tá? E fui convidado para comprar um escritório de contabilidade. Legal. E aí, com medo, não? Então, ao mesmo tempo que nós compramos um escritório de contabilidade, durante o último ano de contabilidade, eu também já estava fazendo o cursinho para a faculdade e fui agraciado, porque eu consegui passar no exame de seleção para fazer as ciências econômicas.
Entrei na faculdade de economia, que era gratuito, né? E precisava ter notas boas para você ser classificado. E eu, felizmente, fui agraciado e eu fiz tanto o curso de economia, como depois voltei no terceiro de administração, também gratuito. E eu fiz tanto economia como administração, todinha gratuito pela Prefeitura Municipal de Osasco. Tá? Olha que legal. E Mas você fez direito também? Então, eu fiz direito também. Eu acabei terminando na faculdade de Direito. Então, eu fiz Direito e aí concluí um ciclo que eu precisava. Economia, técnico contabilidade, Economia, Administração, Direito. E aí, para fechar esse cerco, eu fiz uma pós-graduação em Ciências Políticas. Então, por isso que a gente tem um pouquinho de sangue de política. Não tem jeito, né, amigo? Você entendeu? Não, e eu lembro também que foi secretário municipal da IPMO, além de ter ocupado... deixa eu encher um pouquinho sua bola também, já foi presidente do SESCOM, do Lions, e aí... Delegado do CRC. Delegado do CRC, tem uma folha de serviços prestados à cidade imensa, né, Amir? Em função dessa folha de serviços prestados, eu fui agraciado com o título de cidadão osasquense. É verdade. Que eu tenho juntos. orgulho de ter nascido em Penápolis, mas hoje, mais ainda, pela acolhida que eu tive em Osasco. Tá? Então, essa acolhida em Osasco e depois recebendo o título de cidadão osasquense, isso me massageia o meu ego e digo, olha, eu sou um homem feliz e realizado. Que legal. Maravilha, hein? Entendeu? Muito legal. Doutor, e até só para aproveitar a palavra com o senhor ainda, mas em tratando da entidade agora, esse ano a sua gestão está à frente da entidade num ano muito especial, né? Afinal, é aniversário da casa, simbólico demais. Nós aqui, né, quando chegamos, alguns já chegaram, outros estão chegando, que eu já passei. Mas quando você chega nos 60 anos, é uma data que marca muito, né? Não sei que eu não cheguei ainda. Mas vocês vão chegar, aí vocês vão ver que marca muito. Né? De experiência profissional, vai um tempo ainda. Tem chão. É o que vai acontecer agora em junho na nossa associação comercial. Então, ela vai chegar em 60 anos de atividade, entende? De excelentes trabalhos desenvolvidos para os nossos empresários. E aí o Denis até pode falar um pouco sobre as atividades que a gente deverá estar desenvolvendo, né? Mas vamos ter que falar rápido, que o tempo está passando e já está acabando, né, Denis? Você percebeu? Não, percebi porque você comentou, porque o papo está bom e poderia ficar bom. Mas a associação comercial, até em função do que o Denis vai falar, nós estamos num trabalho de reestruturação da associação e reforma para que a gente tenha, além de um prédio reformulado, você entendeu? E isso vai acontecer, se Deus quiser, até o mês que a gente vai comemorar os nossos 60 anos. Sem dúvida, acho que o prédio, que é uma sede própria, que já é muito simbólico, né, vai refletir aquilo que a gente falou, Rafa, de ter um ambiente propício para os negócios, né, onde o empresariado vai poder se encontrar, vai poder ter acesso a um atendimento apropriado, a serviço, além de toda a nossa operação, salas de reuniões, de treinamento, auditório, que é famoso na cidade, onde em breve nós teremos um podcast show sendo feito também. Uma série de benefícios que o próprio prédio, por si só, já é capaz de oferecer. Um ambiente moderno, um ambiente acolhedor, tudo para que a gente possa marcar esses 60 anos de modo muito legal. E além das comemorações, né, que eu não vou estender, Paulo, não tem, fica tranquilo, não estou me lá com esse jeito. Mas, em junho, doutor Amir, Rafael, nós teremos uma semana de comemoração, né, dos 60 anos da entidade. Além de surpresas que vão ao longo do ano, desde fevereiro, né, até dezembro, trazendo muitas vantagens para ajudar na competitividade do empresariado da nossa cidade e no desenvolvimento de Osasco. Muito bem. Bom, Rafa, diga lá. Só para concluir, né? Sim. Para quem eu conheço muita gente e muita gente me conhece, mas aí eu sei que nós vamos alcançar um público enorme. Sim. Dizer que eu sou empresário da área contábil, né? E que eu tenho uma empresa constituída desde 1º de janeiro de
de 69, né? E com sede própria, que a nossa empresa hoje é Paulista Contabilidade Empresarial. Comecei lá atrás como Contabilidade Gomes, muita gente ainda lembra desse nome, que é o meu sobrenome, mas aí para desvincular o sobrenome eu joguei para Paulista Contabilidade Empresarial, e uma empresa hoje, graças ao bom Deus, sólida na cidade de Osasco, e que estamos aí desenvolvendo. É uma empresa bem familiar, estou eu lá, começamos eu, minha esposa e meus filhos, e eu já perdi minha esposa, mas estou eu e meus filhos. Inesquecível, Dona Cidinha. Dona Cidinha, é verdade. Tá? Mas estamos lá trabalhando e principalmente para atender as empresas de Osasco e região, porque o grande foco nosso realmente é dentro desse circuito aqui da região oeste. Legal. Rafa, nós perdemos a oportunidade de falar hoje, você viu? Mas estamos chegando no finalzinho. Mas aprendemos bastante. Aprendemos bastante. Não, era só para confirmar, né, essa parceria entre as duas entidades e dizer que fico muito feliz em poder estar trabalhando junto. Para mim é um professor, é um pai, é muita coisa que a gente tem que absorver desse ser humano chamado Amir. Obrigado. E dizer que essa união entre as entidades, o que a gente quer fazer, e aproveitando essa sede maravilhosa que a Associação Comercial tem, é que lá se torne a casa do empresário. Sim. Que lá se gere negócio, que lá seja a casa dele, que seja recebido, que encontre um ou outro, faça um coworking ali, que tome um café junto, que o empresário se sinta em casa. É isso aí. Perfeito. Já está aprovado. Muito bem. Bom, vou falar rapidinho. Tchau. Pronto. Só isso? Acabou. Bom, Né? não Acabou. Um grande abraço, a todos. Pessoal. Que Deus nos abençoe sempre. Bacana. Obrigado a Grande todos. abraço. Obrigado, doutor Amir. Obrigado, Rafael. Obrigado, Paulo. Especialmente obrigado a você que nos acompanhou. Lembrando de, por favor, você inscreva-se no canal, curta, compartilhe, Toca o ativa o sininho. sininho para você ficar ligado e ajudar a gente a fazer de Osasco uma cidade cada vez maior, nosso ambiente empreendedor aqui cada vez mais forte. Valeu. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Valeu, gente. Até mais. Um abraço.